Olá, sejam bem-vindos a mais uma gravação do nosso vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. Hoje nós iremos gravar para vocês uma página muitíssimo conhecida do Evangelho, que é a parábola do semeador. Por que iremos fazer isto? Iremos fazer isto porque é como se fosse um sonho. Aqui é como se Jesus contasse um sonho. Quando Jesus conta essa parábola, é como se ele contasse um sonho. Mas antes de começar, eu quero dizer para vocês que o nosso livro já está feito, já está pronto e já está disponível. Então, nos próximos vídeos, nós vamos então dizer como fazer para adquirir. O procedimento é simples e vocês poderão adquirir o nosso livro pedindo ele e baixando. Vamos dar tudo direitinho, os links e tal. Então, esse é o aviso. O livro está pronto, pode ser pedido e eu vou informar o link. Vocês farão isso, se quiserem, e terão o livro. Mas, hoje, então, vamos falar da parábola do semeador, da mesma maneira como nós falamos sobre os sonhos. Porque, na verdade, a estrutura e a forma é a mesma. É conhecida. Já está feita, então eu vou ler, tá? Vai ser apenas feita a leitura. Então, é assim. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e sentou-se. O povo estava reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Então essa é a figurinha que eu escolhi para ilustrar a parábola do semeador. É um desenhozinho mostrando o rapazinho jogando sementes no chão. Então ele é o semeador e ele está semeando. Está ilustrando a parábola do semeador. Continuamos então. O semeador saiu a semear, de Jesus. Eu ilustrei com essa figura. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Então, para ilustrar isso, eu peguei esta figura. Então, a parte daquela semente que o semeador lançou caiu na beira do caminho, não caiu no terreno próprio. E aí veio aqui uma ave com o bico, pegou a semente e comeu. Outra parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Eu escolhi esta figura, que tem algumas pedras, tá vendo? Isso aqui são pedras, então tem terra, mas a semente que caiu nas pedras. E aí é a segunda parte da semente que o semeador lançou. Porque quando o sol saiu, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raízes. Uma outra parte caiu em meio a espinheiros que cresceram e, desse modo, sufocaram as plantas. Eu achei essa figura para ilustrar essa passagem, um pé de espinhos. Então havia muitos espinheiros e aí a semente, que podia ser trigo, ou cevada ou qualquer coisa, então cresceu no meio dos espinheiros, foram sufocadas pelos espinheiros e terminaram, então, não brotando. Outra parte, finalmente, caiu em uma terra boa e, portanto, deu boa colheita.
cada semente produziu 60 ou 30 pelo que tinha sido plantado. Então, cada semente brotou de tal maneira, aqui ele diz, de 30 a 60 pés. Eu escolhi uma figurinha para mostrar aqui a boa semente. Então, a parte da semente que caiu na terra boa, então ela brotou, está aí uma plantinha brotando. Nessa terra boa, a semente deu fruto, caiu, nasceu e deu fruto. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouças. Jesus gostava de dizer isto para dizer que o que ele estava falando tinha que ser compreendido como se fosse um sonho. Ou seja, havia algo muito oculto, um sentido muito oculto que se chama sod, na interpretação da Bíblia. Então, para entender a parábola de Jesus, que é como o mecanismo do sonho, você tem que conhecer o modo de interpretação que se chama sod. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo em parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. E por essa razão eu lhes falo por parábolas, para que se cumpra o que o profeta Isaías disse. Vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem e não entendem. Quando Isaías falou na sua profecia, vamos no original, se cumpre, Isaías diz assim: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os seus olhos e ouvir com seus ouvidos, entender com seu coração, converter-se-iam e eu os curaria. Portanto, felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Ou seja, felizes são aqueles que conseguem entender a simbologia, que a parábola vai se basear na simbologia, porque entendem o sonho, porque a parábola obedece ao mesmo mecanismo do sonho. O conteúdo manifesto, Jesus já disse aqui. É como no sonho. O conteúdo manifesto é o que ele diz e todo mundo ouve e entende. Mas tem o conteúdo latente, que é o que ele vai traduzir agora. Então Jesus agora, como um bom psicanalista, ele vai dizer agora, interpretar a parábola. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. É como se fosse a interpretação do sonho. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado de seu coração. Essa é a semente que caiu na beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquela pessoa que ouve a palavra, logo a recebe com muita alegria. Todavia, visto que não tem um fundamento, não tem uma fé profunda, portanto não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo obediente à palavra, agindo segundo a palavra. Mas, quando surge tribulação, perseguição ou dificuldade, aí ele pede a Deus que faça alguma coisa. Se Deus não fizer, ele dá. Deixar isso para lá, porque esse Deus que contou essa lorota não obedece ao meu pedido. Então, quando surge uma dificuldade, ele a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra, mas a preocupação desta vida, o mundo, os atrativos do mundo, as distrações, o engano das riquezas, sufocam-na, tornando-a infrutífera. Aqui Jesus está explicando, portanto, como se fosse um psicanalista, o sonho. Ele está explicando a parábola do semeador. Agora, a semente que caiu em terra boa, esse é o caso de uma pessoa
que tem um coração que, ouvindo a palavra e a entende, dá uma colheita. E uma colheita que cada semente plantada pode dar 30, 60 e até 100 plantas diferentes. Eu escolhi mostrar a figura a vocês que eu escolhi para simbolizar Jesus olhando um semeador e baseado nessa figura, tá vendo? O pessoal que está aqui está semeando nessa terra, terra boa, e Jesus está aqui vendo que eles já deixaram até uma vasilha onde tinham trazido cheia de sementes, e o mais velho deles, cansado, está sentado à beira do caminho. Essa é a semente que brotou. Então nós estamos vendo que Jesus acabou de interpretar a parábola do semeador. O mecanismo é qual? É o mesmo dos sonhos. Né? A minha esposa, num dos vídeos, no vídeo anterior, contou o sonho dela. O que ela disse chama-se conteúdo manifesto. Jesus contou a parábola do semeador. O que ele disse se chama conteúdo manifesto, a parábola. Depois ele traduziu. No sonho a gente chama de conteúdo latente. Aqui, em hebraico, se chama sod. Existe remes, peshat, remes, darash e sod. Então, quem recebeu a mensagem de Deus e interpretou-a dentro do mecanismo chamado sod, a põe em prática pelo resto da vida. Essa é a parábola. Então, prestem muita atenção ao que Jesus diz sobre o porquê ensina por símbolos. Ele diz: a vocês é dado, os discípulos, vou repetir, por que é que Jesus diz, por que é que fala por parábolas? Ele diz, vou repetir o texto, os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo em parábolas? Ou seja, por que nós sonhamos? E ele respondeu: porque a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino do céu, mas a eles não. Então, quem entende o sonho e o interpreta, então é como se tivesse recebido um ensinamento de um poder de, através de um ensinamento especial, de decifrar um mistério. Logo, o símbolo é um mistério. Percebemos logicamente isto. O símbolo esconde um mistério. E o que é um mistério? É uma coisa escondida ou arcana. A gente tanto pode chamar mistério como arcano. Arcano vem de arca, coisa guardada dentro de uma arca. Então, na verdade, o entendimento do símbolo eu coloquei aqui como sendo assim, uma arca, porque a gente chama arcano, cheio de moedas de ouro. Isso é o símbolo, esse é o símbolo entendido. A arca está aberta e a pessoa está metendo a mão nas moedas que vai precisar para gastar. Então eu tenho essa arca cheia de ouro e eu posso então pegar e usar o ouro para gastar. Agora, o interessante é que eu vou pegar essa arca aqui, que está aberta, que está em perto, e vou mostrar uma outra arca mais longa. Agora vejam que há um certo tipo de arca, que eu vou mostrar, vista de longe, que vocês prestem bem atenção à forma dela. Tá vendo? Isso é uma arca, só que é uma arca muito sofisticada, feita de madeira e forrada de ouro. Mas uma pessoa rica poderia mandar fazer uma arca dessas. E o que é que essa arca lembra a gente? Vou mostrar. Essa arca lembra esta outra arca, que é a Arca da Aliança. Então, olha como a parábola do semeador é fecunda. Quer dizer, a Arca da Aliança tinha a presença de Deus. O símbolo tem o mistério de Deus. Deus é o mistério. E ele estava dentro do judaísmo mosaico, dentro da Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança parece muito com essa arca, que aqui eu digo que é como se fosse uma arca comum, um baú, feita por uma pessoa muito rica, que depois de ter mandado fazer esse baú em madeira, forrou ele de ouro.
Então, aqui mostra que dentro desse baú, se você souber decifrar o símbolo, você abre e você tem um tesouro que você pode usar à vontade. Então, o símbolo é, na verdade, uma riqueza inestimável. É a lição de Jesus na parábola do semeador. Logicamente, nós vamos ter que perceber que Jesus, ao falar essa parábola, ele estava se lembrando da Arca da Aliança. O símbolo, a Arca da Aliança era um símbolo, e ela simbolizava a presença de Deus, ou seja, a compreensão daquele que ouvia falar do Deus de Israel e entendia, mesmo não vendo, mesmo não conseguindo ter uma figura. O mecanismo é semelhante. Por isso eu escolhi essa parábola. Jesus utiliza a parábola do mesmo jeito que um sonhador sonha. Ele conta a parábola e todo mundo entende. Ninguém teve dificuldade de entender a parábola do semeador. Ninguém tem dificuldade de, quando se lembra de um sonho, entender o que sonhou. Agora, o difícil é o sonho, quando você sonha, aquilo que você sonha, quando você conta, se chama conteúdo manifesto. Aqui, o que Jesus conta se chama parábola. E aí, quando você decifra o sonho, você tira do conteúdo manifesto o conteúdo latente. E Jesus diz: quem é bom entendedor, recebeu um dom e estudou para isso também, então vai tirar da parábola um ensinamento que em hebraico se chama sod. Então existem 4 maneiras de entender um texto religioso. Peshat, Remez, Darash e Sod. Sod, portanto, seria o entendimento total e perfeito da parábola de Jesus. E aí vocês veem que Jesus, eu comparei aqui tudo a uma arca, porque a palavra símbolo, porque o símbolo é algo precioso e sagrado. Então, é mais do que a gente pensa. Então, o símbolo não é uma coisa banal, como na verdade muita gente pensa. Aqui eu fui mostrando a sequência das 3 arcas e vocês veem que ele termina, a arca que Jesus compara com a parábola é a Arca da Aliança. Fica claro na exposição que nós fizemos que a palavra mistério ou arcano possui uma relação direta com a Arca da Aliança, que era vista, no judaísmo já vista, pela presença de Deus no meio de Israel. Então, cada símbolo é a presença de Deus. Ele traz uma mensagem de Deus escondida dentro dele. Por isso, decifrar um símbolo é um ato de sacerdotal. É o exercício do sacerdócio. Assim é o símbolo, um tesouro precioso que contém a presença de algo divino. É isso que Jesus nos ensina na parábola do semeador. Então, todo símbolo é sagrado. Ele tem uma aparência e quem consegue penetrar além dessa aparência, então consegue ver o significado daquele símbolo, que é algo divino. Jesus Cristo diz isso claramente. Portanto, nós, esoteristas, chamamos aqueles que não sabem o que é o símbolo de profanos. A palavra profano, que às vezes é mal entendida, quer dizer aquele que está olhando algo que é benéfico, e fano, que quer dizer olho, olhar. Então, um profano é alguém que está diante de algo que é benéfico, uma casa, um templo, olhando, mas ele não está dentro, ou seja, ele está do lado de fora. Ele conta o sonho, como Jesus contou a parábola. Sonho igual a parábola. Os 2 termos são iguais nesse texto desse vídeo. No caso do judaísmo, quando você entende a parábola, você exerceu o modo de interpretação que se chama sod. Peshat é o sentido literal, remez é o sentido alegórico,
Darash é o sentido moral e Sod é o sentido perfeito, é o entendimento perfeito da parábola. Então, em hebraico, está dividida em 4 partes que você pode exercitar, aprender, para poder compreender uma escritura sagrada. O sonho é a mesma coisa. E através da parábola de Jesus e desse vídeo, o que é que nós estamos vendo? Que aqueles que não entendem o símbolo é aqueles que não entenderam as parábolas de Jesus. Aquele que sonha e não sabe traduzir o que sonhou é como aqueles que não entenderam a palavra de Jesus. E nós chamamos de profano. Pro quer dizer aquilo que está diante de mim e que eu considero de grande valor. O sonho ou a parábola de Jesus. E fane, ou fanei, quer dizer olhar. Então eu apenas olho, mas não vejo. Viram a similitude entre a parábola e o sonho? Por isso eu escolhi isto. Então o mecanismo é o mesmo. E aí, agora fica uma coisa curiosa, né? Porque o que é que Jesus diz? Os discípulos perguntaram, por que falas em parábolas? Por que você não fala normalmente e não diz de uma vez a mensagem? E ele disse, porque a vós é dado conhecer o mistério, o arcano, mistério e arcano são sinônimos, do reino de Deus, não a todos os homens, porém. Então, a maioria das pessoas não tem condições de traduzir o sonho, assim como a maioria das pessoas que estavam ali naquela multidão não tinha condições de traduzir a parábola do semeador. E aí Jesus traduz. Ele faz o mesmo que eu fiz com o sonho da minha esposa, a Cristina. O conteúdo manifesto é o sonho que ela contou, da invasão dos chineses, a parábola. Então, o conteúdo manifesto do sonho é aquilo que o sonhador, entende. É claro, é um filmezinho e você conta para qualquer pessoa. Mas ali por baixo está alguma coisa escondida, que nós chamamos em psicanálise de conteúdo latente. Na parábola, por baixo da própria parábola em si, que é aquilo que é dito claramente, e todo mundo ouve e entende, está um mistério chamado Sod. Peshat, Remez e Darash não lhe dão o significado do sentido profundo, mas quem tem a capacidade de entender Sod, então vai entender a parábola. Logo, o sonho tem uma ligação com as parábolas de Jesus. O símbolo é sagrado. E Jesus diz que quem tem essa ciência sagrada, que esconde a visão da verdade, é diferente daquele que ainda não penetrou nos segredos divinos. É como o profano, que estão diante de um templo ou de alguma coisa que ele quer, deseja e é benéfica para ele, o sonho, a tradução do sonho, mas ele não é capaz de entrar. A similitude é perfeita. Por isso eu escolhi esse vídeo e agora estou dando ele como mais um vídeo sobre sonhos nessa série que nós decidimos fazer. Logo, a parábola, o símbolo é algo divino. O símbolo esconde um mistério, um arcano, algo divino, um significado do mistério que é aquilo que Deus reserva para aqueles que aprendem a decodificar, do mesmo jeito que Jesus Cristo escondia da multidão o verdadeiro sentido das suas parábolas. Então, o professor Marlon vai tentar, naquilo que agora eu decidi que vai ser um curso de sonhos. Eu já fiz 4 vídeos e agora tomei a decisão. Ao fazer essa parábola, eu tomei a decisão de agora ensinar a vocês, então, né, a fazer o que Jesus fez aos apóstolos. Ensinou eles a entender as parábolas. Então, Peshat, Remez, Darash e Sod. Peshat, Remez e Darash são fáceis, né? Peshat é o sentido literal, é o sonho tal como o sonhador conta. Remez é o sentido alegórico.
Quer dizer, Abraão foi sacrificar o filho e ia matar o filho por ordem de Javé para provar o amor que ele tinha por Javé. Isso é uma alegoria, porque Deus nunca pediria a Abraão para matar o filho. Aquilo é como se fosse um sonho. Aquilo ali não aconteceu. Todos os eruditos já chegaram à conclusão que jamais Deus pediria a Abraão para matar o filho dele. E se pedisse, Abraão se defenderia, porque se ele defendeu Sodoma e Gomorra, que Deus disse que ia destruir, então ele não defenderia a vida do filho dele. Então aquilo é uma alegoria, aquilo é uma parábola, aquilo é um sonho. E só vai entender o significado daquilo que simbolizava o Pai Celeste em Abraão, e Isaac, o filho, simbolizava Jesus, portanto era uma parábola, como se fosse um sonho, uma profecia que não aconteceu, mas dizia que num futuro, Abraão viveu 2000 anos antes de Jesus Cristo, o Pai Celeste mandaria o seu filho à terra e o seu filho morreria pelos homens. Então é isto. Portanto, Harold Bloom e David Rosenberg e os outros scholars que falam sobre o assunto são claros em dizer aquele fato que está narrado na Bíblia, Abraão sacrificando Isaac, nunca aconteceu. Deus jamais pediu a Abraão aquilo. É uma alegoria, é uma parábola, é um sonho. E aí, tal como todo sonho, esconde algo. No caso, era uma profecia. Estava na Bíblia como uma profecia. Então, Abraão simbolizava, era o símbolo do Pai Celeste, Deus Pai. Isaac era o símbolo de Jesus Cristo, Deus Filho. E o sacrifício era o símbolo da morte na cruz. Então veja, nunca houve aquele pedido de Deus a Abraão, tá? Então se vocês acreditaram que houve aquilo ali, não, era um ensinamento. Mas as pessoas até, São Paulo e os outros exegetas, falam como se aquilo tivesse acontecido. Por quê? Porque, na verdade, aconteceu. Mas aconteceu de que maneira? Aquela narrativa da Bíblia que fala que Deus pediu a Abraão para sacrificar Isaac, era, na verdade, uma profecia. Porque aconteceu 2000 anos depois. Deus Pai, Abraão, mandou seu filho, Isaac, Jesus, para ser sacrificado à cruz, à morte na cruz. Perceberam? Mas não houve. Deus mandou Abraão sair da Mesopotâmia porque lá se sacrificavam crianças. Ora, Deus não seria contraditório mandando Abraão sair da Mesopotâmia, porque se matava criancinhas e depois pedir a ele para matar o filho dele que tinha menos de 10 anos de idade. Seria um Deus contraditório, seria um Deus em quem não se poderia confiar. Mas, no caso, na parábola de Abraão, é uma parábola, é como se fosse um sonho, é uma alegoria. Um anjo impede de que Abraão faça isso. Por que é que há esse fator, né, na história de Abraão? Para que não acontecesse das pessoas acreditarem e passassem de novo a sacrificar os filhos, como na Mesopotâmia antiga. Então, dentro da narrativa, quando Abraão pega o facão para poder matar Isaac, um anjo segura no braço dele, e aí ele olha e o anjo disse: basta, pare. E aí apontou para um arbusto, e no arbusto, em espinheiro, estavam emaranhados os cornos de um cordeiro. E ele então deixou a faca um pouco de lado, desamarrou Isaac, que estava em cima do altar para ser sacrificado, e pegou o cordeiro, botou no lugar de Isaac e sacrificou. E isso, portanto, é claríssimo. Era uma profecia mostrando que não era o pedido da vida de o menino que Deus queria. Aquilo era uma alegoria para mostrar que, se fosse esse pedido fosse feito, Abraão faria, sem duvidar. Ah, mas Deus na Mesopotâmia proibia isso e me mandou sair para eu não fazer mais isso. Sim, mas ele agora pediu e aquela história, creio porque é absurdo, credo qui absurdum.
Mas não é. Não acreditem, não leiam a Bíblia e não leiam essa parábola. Isso é uma parábola, isso aí é uma alegoria, isso é uma metáfora, é uma profecia do que aconteceu a Jesus. Tá? Então nós terminamos assim o vídeo, mostrando a vocês que o símbolo é sagrado, por isso nós escolhemos aqui os objetos, mostrando a vocês o valor do símbolo. Aqui eu coloco uma primeira arca cheia de ouro. Isso é o símbolo. Uma arca cheia de ouro. Depois o que é que acontece? Eu desço mais e mostro agora uma arca ricamente ornamentada, feita por um homem rico em madeira, mas sofisticada, forrada de ouro. Mas tem lá dentro, está cheio de ouro, porque a arca esconde o que está dentro dela. Por isso, mistério, segredo, arcano, tudo tem a ver com a arca. Olha, arcano, o que está dentro da arca. E finalmente vocês vão ver agora que esta arca aqui tem uma semelhança enorme, ela existe, foi fotografada, com esta arca aqui, que é a Arca da Aliança, que tinha dentro dela o mistério, a presença de Deus. Ou seja, aquele que acreditava naquilo que ele não via, porque o Deus de Israel era invisível, e os pagãos não conseguiam admitir nem compreender como é e por que é que o judeu acreditava num Deus que não tinha rosto, que não se mostrava visível, que não é o caso de Javé, que é o demiurgo. Aqui, então, portanto, seria o Deus verdadeiro, não seria Javé. Então, está dentro do contexto onde Moisés coloca a Arca da Aliança aqui e diz a presença de Deus, mas não era a presença de Javé, era a presença de El, o Deus invisível, porque Javé se mostra no carvalho a Abraão como anjo. Javé se mostra a Jacó numa escada, no meio de uma escada. E El, o pai, nunca se mostrou a ninguém. Então, não é Javé. O que está simbolizando o símbolo, o que está dentro da arca, a presença misteriosa e invisível, é El. Javé é uma presença visível, não é um mistério tão grande. É fácil compreender quem é Javé, porque ele se mostrou a Abraão no carvalhal do Mamre, ele se mostrou a Jacó, e se ele se mostrou, então Deus verdadeiro El não tem face, não tem imagem, não tem figura. Então vocês agora entenderam que no final de tudo o que nós queremos é isso. Olha só, arcano vem de arca, e a arca sagrada dos judeus era a Arca da Aliança, e o que ela guardava era um segredo, ou seja, ela não tinha, vamos dizer assim, usar a palavra, nada. Na verdade, Moisés colocou o maná, o cajado de Arão, que fez os milagres no Egito, e as tábuas da lei. Mas isso não significa nada. O que ela continha, na verdade, era a presença de Deus, ou seja, algo que você olhando não via, e não vendo você tinha que acreditar. Então, isto torna o símbolo algo extremamente complexo e sagrado. Assim como a Arca da Aliança era sagrada, Jesus, ao contar a parábola do semeador, ele compara com a Arca da Aliança, ele está dizendo um arcano, porque ele conta uma historinha fácil de ser compreendida, depois ele explica. Do mesmo jeito que vocês contam um sonho e depois eu sei decodificar e explico. Então, mas vocês podem aprender, porque passou o tempo das coisas ocultas. Agora é o tempo das coisas reveladas. Jesus Cristo nos trouxe a revelação. Jesus Cristo nos trouxe a compreensão do Pai. Quem me vê, vê o Pai. Felizes os olhos que veem o que vós vedes e os ouvidos que ouvem o que vós ouvis. Deus se mostrou em Jesus Cristo. Então nós temos uma figura. Nós católicos temos no crucifixo a imagem de Jesus, nós usamos a imagem do Sagrado Coração de Jesus, os nossos irmãos protestantes acham isso escandaloso, mas para nós significa o quê? Deus se mostrou em forma humana, Deus mostrou que ele poderia se mostrar em forma, mas não tem
forma de fato. Ele tomou forma, mas tomou uma forma que, quando no Tabor houve a transfiguração, os discípulos perceberam que aquela forma ocultava algo que brilhava e era pura luz, o ser divino. Assim é o símbolo. Portanto, o símbolo é sagrado e por isso não é entendível. Logicamente, vamos ficar com as últimas palavras de Jesus. Os discípulos disseram: por que não falas claramente e sem parábolas? Porque a vós eu explicarei a parábola, ensinarei. E aqui o professor Marlon está se comprometendo a ensinar a vocês a decifrar o símbolo, que é sagrado. Mas não a todos. A vós é dado o privilégio de conhecer os mistérios, os arcanos, os segredos do reino de Deus. O símbolo, a parábola, a metáfora, mas não a todos, porém. Então eu vou continuar essa sequência fazendo um cursinho onde eu vou ensinar a vocês como fazer dentro das minhas limitações, como eu aprendi e como os psicanalistas aprendem, para que vocês possam ter esse tesouro que é o símbolo. O símbolo é sagrado. E Jung, mudando a definição de Aristóteles, que diz que o homem é um ser político, disse que o homem é um ser simbólico. É o único que usa o símbolo, porque é o único que tem conhecimento do sagrado. Os animais não têm noção do sagrado, o homem tem. E onde está o sagrado? No símbolo. No símbolo, porque Deus não se mostra claramente. Javé é o demiurgo, ele se mostrou claramente a Abraão, ele se mostrou claramente a Jacó na escada, né? Então, mas El não se mostra. E disse a Moisés: não faças para ti imagem de escultura, porque quando vocês ouviram a minha voz no Monte Sinai, os 72 anciãos perto do monte e o resto do povo em volta, vocês viram alguma forma? Não, não tem forma. Então o símbolo é como se fosse essa presença misteriosa de Deus, que você vê algo que não é o que você vê. É como se fosse Jesus Cristo, que Felipe disse: mostra-me o Pai. E ele disse: Felipe, há tanto tempo estou contigo e tu me dizes: mostra-me o Pai. Encerro, portanto, isso, reiterando o fato de que, a partir de agora, nos próximos vídeos, vamos dar a vocês o procedimento para poder pedirem o nosso livro e vocês terem o nosso livro. Já está agora à venda, está corrigido, está em perfeito estado. Vocês comprarão e vocês verão coisas da história que nos ocultaram. E ele lhes dará um conhecimento maior da história, porque eu fiz um tratamento de certos fatos históricos que não é dado na história usual. Então, assim, eu me despeço de vocês em mais esse vídeo, pedindo para dar o like, para se inscrever no canal. Nós estamos crescendo, né? O like funciona, né? Há um algoritmo que considera que vocês estão pressionando o YouTube a privilegiar o meu canal, dar importância a ele, aos meus vídeos, e ao se inscrever, você está me propiciando a possibilidade de entrar no programa de monetização, ou seja, de ganhar pelo trabalho que eu estou fazendo. Assim, demos a vocês mais um vídeo, usando a parábola do semeador, que faz parte do nosso curso de sonhos. Portanto, já decidi, vocês vão receber um curso sobre sonhos. Muito obrigado por verem esse vídeo. Lembre-se que o livro está disponível e que nos próximos vídeos vou dizer como vocês farão para adquirir. Tenham uma boa visualização e até o próximo, se Deus quiser.